Então, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, tanto aqui os que estão aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados, para quem vai nos acompanhar no YouTube posteriormente. Hoje a gente vai discutir sobre um tema que eu acho que é deverasmente interessante. A felicidade não é deste mundo, é uma frase. A partir dessa frase, o que será que a gente já pode ir elaborando assim de expectativa para o que a gente vai conversar hoje? Algum palpite? Como é duro viver aqui, né? Sim, a nossa encarnação não é tão fácil quanto parece. A gente passa por bastante dificuldades durante a nossa encarnação. Mas, assim, pelo título, será que a gente não pode ser feliz aqui encarnado? É um questionamento que a gente pode levantar a partir do título. Quando alcançamos um objetivo e já esperamos mais, significa que a gente está infeliz com a nossa encarnação? Se ela depender das coisas darem certo, por que a gente, às vezes, quando consegue aquele objetivo, a gente sente esse vazio? São algumas coisas que a gente pode pegar como perguntas norteadoras para a gente iniciar uma conversa, que eu acho bem interessante. Será que essa imagem tem alguma relação com o que a gente vai debater aqui? Uma pessoa de braços abertos, receptiva. Nessa situação, eu acho que ela se encontra feliz. Vamos avançar mais um pouquinho. Então, Opa. Por que será que a gente não pode ser feliz aqui na Terra? É a primeira pergunta que a gente fez aqui. Por quê? Será que não é possível? Será que é porque eu tenho a falta ou escassez de dinheiro ou de riqueza para poder executar alguma viagem, executar algum plano meu que possa me tornar mais feliz? Será que às vezes é a falta de um corpo ideal ou de uma aparência física que você deseja? Será que é por falta de conhecimento ou até mesmo de poder que a gente sente essa infelicidade? Ou será que é por causa dos nossos problemas? Por que será que estamos infelizes nesses momentos? Se a gente for analisar, a gente tem uma lista quase que praticamente infinita de coisas que nos tornam infelizes. Certo? Mas será que a gente às vezes não está exigindo demais da gente? Por quê? Ainda não conseguimos encontrar uma resposta por enquanto. Mas a gente já começou a analisar alguns âmbitos. Existem alguns critérios que nos deixam um pouco infelizes. Mas será que isso tem realmente relação com o que a gente está falando? Em que contexto essa frase foi utilizada? Vamos ver. O texto que traz essa frase está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Esse livrinho de capa azul aqui, que eu tô com ele agora, e que também tem disponível na nossa biblioteca, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Essa mensagem, ela foi psicografada e enviada por François Nicolas Madeleine, em Paris, em 1863. Então, a gente já consegue perceber que essa mensagem não foi escrita por uma pessoa que estava encarnada nessa situação. Ela estava desencarnada. Foi um espírito que, através de um médium, que psicografou essa mensagem. A psicografia não é nada mais, nada menos do que um meio de um médium exercer como uma ponte para um espírito passar uma mensagem para o plano físico. Então, vamos deixar de enrolar e vamos ver logo essa mensagem. Então, vamos pegar aqui um trechinho que traz justamente essa mensagem. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima. A felicidade não é deste mundo. O que será que então esse espírito quer nos trazer para a gente?
Vamos começar a interpretar essa mensagem devagarzinho. Não sou feliz. É uma afirmação. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. É outra afirmação. Mas quem diz isso? Exclama geralmente o homem, ou seja, nós aqui encarnados, em todas as posições sociais. Então, o homem pode estar em qualquer posição que ele esteja. Ele pode estar numa encarnação onde ele pode ser uma pessoa rica, ele pode estar numa encarnação de miséria, ele pode estar numa encarnação lá na China, ele pode estar numa encarnação aqui na Terra. E em qualquer situação a gente vai reclamar que a gente está infeliz. Muitas vezes a gente percebe isso no nosso dia a dia. Alguma coisinha cai, dá errado. Nossa, que infelicidade! Como eu não posso ser feliz nessa vida? Então, o ser humano, ele sempre fala isso. Geralmente, normalmente. Ele fala isso em qualquer posição que ele se encontre. Seja na riqueza, seja na pobreza, em qualquer âmbito. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima. Então, essa vivência nossa que a gente tem é uma excelente prova, muitas vezes até mais acima dos nossos raciocínios lógicos, porque é algo que a gente vivencia, é algo que a gente passa no nosso dia a dia. A felicidade não é deste mundo. Mas será que a gente então realmente não pode ser feliz? A gente tem que ficar infelizes a nossa encarnação toda? Se Deus nos criou para podermos serem felizes, por que então a gente necessita então do sofrimento? Por que a gente necessita passar pela dificuldade? Por que a gente precisa ter esses tormentos? Ok, agora a gente já tem uma noção básica. Agora a gente consegue aprofundar. Então, para a gente conseguir entender melhor, que tal a gente perguntar para algumas coisas? E se a gente perguntar para a ciência, o que a ciência será que tem a nos dizer sobre isso? A ciência normalmente sempre pesquisa e busca as respostas, certo? E se a gente perguntar para a filosofia, que é a arte de a gente refletir, de pensar, de vivenciar experiências? E se a gente também perguntar para a religião? Vamos fazer essa reflexão então. Vamos entrevistar o texto. Vamos entrevistar com a lente da ciência, com a lente da filosofia e com a lente da religião. Vamos ver o que cada uma tem a nos dizer. Vamos começar então por ordem. Vamos pela ciência. O que será que a ciência tem a nos dizer sobre isso? Para a gente se basear na ciência, eu fui atrás de estudos que justamente focam na onde? Na nossa psique, na nossa mente, que é onde vem justamente os nossos estímulos de felicidade. Então, a gente vai comentar sobre o Dr. Andrew Huntman e o Robert Sapolsky, que eles são dois esse aqui é neurologista, esse aqui é neurobiologista, que vão fazer um estudo sobre a nossa mentalidade. Através do estudo deles, eles concluíram o seguinte: a ciência nos mostra que, biologicamente, a felicidade plena não é deste mundo, porque o nosso cérebro evoluiu para nos manter insatisfeitos. Vamos lá, por que será que o nosso cérebro nos fez ficar sempre insatisfeitos? Vamos falar agora um pouquinho sobre os nossos hormônios. Dentro do nosso corpo, a gente tem diversos hormônios e cada um vai estimular algum sentimento, alguma emoção. Especificamente, o hormônio da felicidade ou da alegria é a dopamina. A dopamina é justamente isso que vai nos trazer essa euforia, essa alegria. Então, em momentos de felicidade, nosso corpo libera dopamina. E, através do estudo desses dois, a gente conseguiu perceber que, a partir do momento que o nosso corpo solta dopamina, a gente se sente relaxado. E como a gente, antigamente, por exemplo, na época das cavernas ou na época que a gente vivenciava guerras, a gente não podia ficar de pernas para o ar, simplesmente babuceando para o céu. Ai, que vida maravilhosa! Que se você ficasse lá paradinho, assim, olhando, contando os passarinhos, de repente vem um rinoceronte e passa por cima de você.
Então, o nosso cérebro, ele se acostumou a partir do momento que a gente libera o hormônio da felicidade, ele já vir com um outro para complementar, para que a gente volte a ficar atento. Então, o que a gente tem é subiu, desceu, subiu, desceu. Então, esse efeito eles chamaram de esteira endométrica. Endonista, perdão, endonista. É que é um nomezinho complicado, a ciência sempre gosta de tacar uns nomezinhos complicados pra gente. Que é justamente esse subir e descer que a gente tem, que é a liberação do nosso hormônio da felicidade e depois voltar. Mas ele não diz que a gente não pode ser feliz. Aqui ele está falando da felicidade plena deste mundo. Ou seja, você ficar sempre relaxado. Ele não impede da gente ser feliz. Mas não é algo linear, constante. É uma variável, sobe, desce, sobe, desce. Então a gente conseguiu ver um pouquinho do âmbito da ciência. Agora vamos questionar o âmbito da filosofia. O que a filosofia interpreta sobre isso? Então, se a gente for analisar a filosofia, as pessoas que principalmente falavam isso eram os estoicos. Então, vamos ver o que os estoicos têm para nos dizer. Aqui eu vou trazer principalmente Arthur Schopenhauer e Epicteto. Então, através da leitura deles, a gente pode concluir: passamos a vida desejando algo. Quando não temos, sofremos. Quando finalmente conseguimos, o encanto desaparece e ficamos entediados. Esse evento é bem curioso. Inclusive, até Schopenhauer criou um termo para isso, que é o pêndulo de Schopenhauer. O pêndulo de Schopenhauer é justamente esse ciclo que a gente segue. A gente sempre está insatisfeito, a gente tem uma necessidade, algum desejo, e a gente quer suprir. Então a gente está com o pêndulo desse lado. Tem a necessidade. Eu quero suprir. O pêndulo vai, chegou desse lado. Consegui suprir essa necessidade. O que acontece com a gente? A gente cria uma outra necessidade. Então o pêndulo volta. Daí o que a gente fica fazendo? Vai, volta. Vai, volta. E assim por diante. É bem similar com a ciência, só que a ciência fala que a gente tem pico, queda, pico, queda. Já na filosofia fala que a gente vai e volta. Então é bem interessante que elas são parecidas, só usaram termos diferentes para falar a mesma coisa. Que a gente tem momentos que a gente vai estar feliz e tem momentos que a gente vai voltar para um tédio ou para uma tristeza. Tá, a gente viu que na ciência e na filosofia estão mais ou menos parecidos. Agora vamos ir para o âmbito religioso. O que será que a religião tem a nos dizer sobre isso? Então, se a gente pegar algumas doutrinas, eu vou pegar duas principais. O cristianismo, que é a principal aqui no Brasil, que a gente tem o cristianismo como religião central brasileira. E para a gente pegar um âmbito mais diferente, vamos pegar do extremo oposto, vamos pegar lá do outro lado, vamos pegar uma filosofia budista, uma religião budista, por exemplo. Então, vamos analisar Santo Agostinho e Siddhartha Gautama, que é justamente Buda. Então, vamos analisar, através dos estudos deles, o que a gente pode extrair. Para a religião, este mundo é uma escola, uma passagem. Tentar ser plenamente feliz apenas com o que a terra oferece é como tentar saciar-se bebendo água salgada. Então, o que será que essas figuras religiosas tentaram passar para a gente? Nós, como espíritas, sabemos muito bem que a vida é apenas uma passagem. A gente está aqui encarnados por um tempo, vestindo essa roupinha, e depois de um momento a gente vai voltar para o plano espiritual. Então, se a gente tem um curto período de tempo, porque o espírito ele é eterno, a alma é eterna. Isso é defendido tanto pelo cristianismo quanto pelo budismo. A alma continua, só esse corpo que fica. Então a gente tem uma vida infinita e aqui nessa encarnação a gente tem um tempo muito curto, se a gente for analisar bem, conforme a nossa alma é infinita. Será que nesse tempo curto a gente consegue ser feliz a vida inteira? Difícil, né?
Mas, se a gente tenta aqui ser plenamente feliz, como eles mesmos disseram, é tentar se saciar bebendo águas salgadas. Alguém já foi na praia ou no mar, por exemplo? Eu acho que alguém já foi, né? Vocês deram um mergulho assim e acabou engolindo um pouco daquela água salgada? Parece dar mais sede ainda, né? É justamente o que a gente fica tentando fazer aqui. A gente quer uma solução rápida, porque a gente tem um tempo muito curto. Então, o que a gente vai fazer? A gente bebe essa água do mar, essa água salgada, que não vai saciar a nossa sede. O que é esse saciamento rápido que a gente procura? Vamos voltar aqui um pouquinho no começo. O que será que é esse saciamento rápido que a gente procura? Dinheiro, bens materiais, a gente procura uma aparência física, uma estética boa para essa encarnação, a gente procura ter poder, a gente ter um conhecimento superior, muitas vezes pelos outros. A gente, às vezes, fica, até mesmo quando a gente não consegue esses meios, fica se lamentando por a gente não ter conseguido. Será que é assim que a gente vai conseguir alcançar a felicidade? Dificilmente, né? A gente está bebendo água salgada para tentar matar a nossa sede. Então, o que a religião nos disse? Que a gente pode ser feliz. Aqui ele não está falando que a gente não pode, ele está falando plenamente, ou seja, linear mais uma vez. E que é possível, desde que a gente não fique tentando saciar a nossa sede bebendo essa água salgada. E buscar, sim, a água doce, que é boa pra gente. O que seria essa água doce? O que a religião prega. Você fazer caridade, você ser uma pessoa de bem, você estudar, você evoluir, no sentido bom. Então, com isso, o que a gente consegue perceber? As três estão indicando a mesma resposta pra gente. Que a felicidade, ela não se encontra aqui na Terra pelos bens materiais. Mas a felicidade, ela não mora no ambiente em si. Ela mora dentro de nós. Nós fazemos a nossa própria felicidade. A partir do que a gente consegue extrair de bom na vida. Pensa bem comigo. Se a gente fosse extremamente feliz a vida toda, fosse uma utopia, que é aquilo que é uma realidade perfeita. A gente só tem a felicidade, 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 felicidade. A gente vai reconhecer que aquilo é felicidade? Não. O ser humano vai naturalizar aquilo. Vai falar, isso não é felicidade. Isso é o normal. Por isso que a gente tem as nossas necessidades. Que se a gente não tiver esse relevo, ou se a gente não tiver esse pêndulo, ou se a gente não tiver que beber essa água salgada um pouco, a gente não vai saber o que é bom, o que é água doce, o que é bom para mim, para o meu desenvolvimento, o que realmente é ser feliz. A gente precisa das coisas ruins para a gente saber o que é a felicidade. Porque a gente não pode simplesmente focar em algo. A ciência, a filosofia e a religião nos mostraram isso. A gente não consegue ficar parado. A gente precisa dos dois. Mas a gente não precisa ficar vivendo os dois em extremos. A gente pode encontrar o equilíbrio. A partir do momento que a gente encontra o equilíbrio, a gente consegue viver bem. Então, com isso, vamos refletir um pouquinho mais. Agora, vamos realmente entrevistar a fundo o texto. Com tudo isso que a gente conseguiu de informação, para a gente meio que fazer um resuminho para a gente. O quê? Como que podemos ser felizes? O que acontece quando somos felizes? Eu peguei essa imagenzinha de uma borboletinha, uma plantinha aqui de trigo. O que acontece para a gente poder ser feliz? A gente aceita a condição em que estamos, a borboletinha está nesse campus, e aprende a conviver com o meio, desde que eu esteja bem. A partir do momento que eu estou bem comigo mesmo, o ambiente pode me influenciar de diferentes maneiras, mas eu vou estar bem comigo mesmo. É a mesma coisa dos exemplos cristãos que a gente tem. É claro que são casos extremos, a gente não consegue ainda ter a capacidade de lutar contra esses extremos. Por exemplo, Saulo, na sua morte, não relutou, ele aceitou. Imagina a coragem, a felicidade que esse homem deve ter.
o nível de consciência elevada que ele deve ter. Você simplesmente agradecer ou simplesmente dizer uma gratidão, uma gratificação pela oportunidade da vida que você teve e pelas boas práticas que você pôde fazer. Porque é isso que a gente leva. A gente não vai levar os nossos bens materiais, a gente não vai levar esse corpo. A gente leva o que a alma aprendeu. Como ser feliz? A gente viu que é importante a gente estar bem individualmente, conosco mesmo. Mas como a gente pode ser feliz é com o coletivo. Por quê? Por que tem que ser com o coletivo? Como eu já disse, a gente precisa ter os dois pontos. Se a gente não tem os dois pontos, a gente não vai conseguir ser feliz. E não adianta eu estar feliz e o outro estar infeliz. Eu vou acabar me tornando infeliz vendo o outro infeliz. Ter empatia é algo natural do ser humano, se simpatizar. Por isso que a felicidade ela precisa ser conjunta, construída. Na nossa encarnação a gente não consegue viver sozinho. Alguém já conseguiu viver sozinho? Muito difícil. Eu, pelo menos, não tenho nenhum caso que eu lembre, ou que eu tenha encontrado. Porque o ser humano, ele necessita um ao outro. A gente necessita nos apoiar, a gente necessita conviver. Então, a gente tem que ser feliz como? Unidos. A união, o amor. O amor é a chave da nossa felicidade. Vocês não se sentem bem quando vocês têm um amigo próximo que vocês realmente confiam? É uma felicidade. Vocês não se sentem bem com um parente que vocês têm boa relação, com um namorado, com um marido, com uma esposa, com um amigo, com um animal, seja com uma planta, seja com um objeto. Você é feliz, porque tem essa troca de energia. Isso que nos torna felizes, essa troca. Então, a gente é feliz em sociedade. Aonde? Em qualquer ambiente que a gente se encontrar. A gente não viu aqui diferentes casos? Santo Agostinho. Santo Agostinho passou por onde? Pela Europa, pela Ásia, um pouco mais pela região da África também. E Siddhartha Gautama, que é Buda, ficava lá onde? No extremo da Ásia. Ambos foram felizes no ambiente deles, porque eles souberam aceitar as condições que o ambiente fornecia. Vamos pegar aqui outro exemplo. Arthur Schopenhauer e Epicteto. Eles podiam até que estar próximos, mas estavam em espaços diferentes. E mesmo assim, eles conseguiram ser felizes do modo deles. A felicidade não é algo padrão para todos. A felicidade somos nós que fazemos para conosco mesmo e para com os outros. Então, independente do ambiente que a gente estiver, a gente pode ser feliz. Quando ser feliz? Agora a gente pode ser feliz. Em qualquer situação. The time is now. Traduzindo do inglês, o tempo é agora. Este é o momento da gente poder ser feliz. Às vezes, você pode estar meio entediado, meio estressado com alguma condição, mas isso não impede de algum outro meio de fornecer uma felicidade. Ou você estar feliz só pelo momento, só pela oportunidade de você estar respirando. Qualquer momento é o momento de você estar feliz, desde que você se encontre nesse estado. Como a gente pode ser feliz? Evoluindo. Só a partir do momento que a gente dá as mãos, a gente se ajuda, a gente evolui, a gente busca o nosso desenvolvimento pessoal, que a gente realmente consegue se sentir feliz. Você não se sente feliz quando você tem uma conquista? Se sente. Você não se sente feliz quando você dá a mão para alguém e ajuda? Você se sente. Você não se sente feliz estando num ambiente agradável? Você se sente. Então, buscar crescer é o meio de nos tornarmos felizes. E quem? Nós e os outros. Nós aqui encarnados e desencarnados. Porque o nosso espírito é que somos nós de verdade. Isso aqui é só um corpo. E o espírito
Todos nós somos o quê? Irmãos. Todos nós somos parentes perante Deus. E se um dos nossos irmãos está feliz, a gente deve ajudar. Então, aqui a gente fez um lead completo. O lead é basicamente uma ferramenta que os repórteres usam para a gente realmente fazer um estudo de um caso. A gente fez um estudo de um caso desse texto. Quantas informações a gente conseguiu tirar só analisando 3 âmbitozinhos? Muita. Então, é muito interessante perceber que, apesar de a gente não reparar muito, coisas simples da nossa vida podem nos trazer alegria, podem nos trazer satisfação, podem nos trazer desenvolvimento. Agora, só para a gente fechar, vamos pegar mais uma coisinha. Que tal a gente analisar o âmbito da arte também? Porque a arte também é importante na nossa vida. Dessa vez, eu trouxe uma poesia. Que poesia sempre leva a gente para refletir mais, né? Então é bem interessante. Essa poesia, ela foi escrita por Cecília Meirelles. Então, é uma autora brasileira. Ela tem âmbito para poder falar sobre a nossa vida. Essa poesia se chama Motivo. Eu canto porque o instante existe. A minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidas. Não sinto gozo, nem tormento. Atravesso noites e dias ao vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, nada mais. O que será que a gente pode agora extrair dessa poesia? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Perceba que ela fala que o instante existe. Então, o momento em que ela se encontra é o momento que ela está feliz. É um estado em que ela se encontra. Não sou alegre nem triste. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se me desfaço. São justamente os pontos que a gente acabou citando, que é os altos e baixos, ou um lado e o outro do pêndulo. Então, na arte, a gente também está vendo alguns âmbitos que foram nos apresentados anteriormente. Irmão das coisas fugidas. Atravesso noites e dias no vento. Fugidas significa algo que é diferente daquilo que a gente experiencia. Então, se eu sou irmão dessas coisas diferentes, é porque eu estou buscando realmente me desenvolver, eu estou buscando coisas novas, para que eu possa realmente aprender. Sei que canto, a canção é tudo, e tem sangue eterno, a asa ritmada. Isso está falando do quê? Da nossa fé, da nossa crença. Que a gente crendo naquilo, a gente tendo essa esperança, a gente consegue ser feliz. Nossa, agora que eu lembrei alguma coisinha. O espiritismo é o que mesmo, gente? Eu acho, olhando para o José, eu lembrei de uma coisinha. Tá bem atrás do seu José. Aqui, ó. O espiritismo é o quê? Ciência, religião e filosofia. O que a gente fez aqui agora? Analisou ciência, religião, filosofia. As respostas estão no espiritismo. Ele não é algo que é uma religião para você seguir. Ele é uma filosofia para você viver. É uma compensação, uma ferramenta para que a gente possa se sentir feliz. Por isso que o estudo do Evangelho é importante. Por isso que as palestras são importantes. Por isso que o passe é importante. É uma ferramenta que nos permite ser mais felizes com a nossa vivência. Então, para a gente finalizar, a felicidade pode ser sim desse mundo. Basta se permitir. A felicidade pode ser sim desse mundo. O espírito que mandou essa mensagem não estava errado.
Ele falou uma realidade que a gente vivencia nessa terra de provas e expiações. A felicidade não é deste mundo terreno, porque ela não mora na terra, ela mora dentro de nós. É essa mensagenzinha que eu tenho para trazer hoje. E para complementar um pouquinho mais o bônus do bônus, eu resolvi também trazer mais uma musiquinha para a gente conseguir refletir mais um pouco. Então, só um minutinho que a gente já coloca aqui. O nome dessa música é A Vida Tem Sol. Ela foi escrita por Elizabeth Lacerda, que é uma das principais cantoras brasileiras espíritas que a gente tem aqui no Brasil. Opa. É pra colocar aqui também? É que não tem imagem. Não tem música? Ai, não vai ter. Não, mas tudo bem, deixa assim. Vamos lá. Se quiserem, podem fechar os olhos ou continuar com eles abertos. O importante é vocês sentirem o que a música quer passar pra gente. Uma musiquinha bem curtinha, mas que traz muito significado, principalmente para o que depois que a gente pôde ouvir dessas instruções que os espíritos nos passou, que diversos estudiosos nos passaram. E agora eu gostaria de abrir um pouquinho para poder ouvir vocês também, ouvir seus comentários, ouvir se teve alguma dúvida, se vocês querem ouvir alguma curiosidadezinha. Agora é o momento de vocês.